Compartilhar uma palavra do Senhor que está lá na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10. Então aí na sua casa eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Efésios, capítulo 6, verso de número 10. Glória a Deus. Efésios 6:10. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do nosso Deus: quanto ao mais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amigo Espírito Santo, essa é a tua palavra que acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale poderosamente ao nosso coração, e que pela Tua palavra sejamos despertados, avivados, pela Tua palavra sejamos transformados, pela Tua palavra sejamos salvos, curados, e que o Senhor nos ministre poderosamente hoje à noite, e que tudo seja feito pela Tua palavra em nós, por meio do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos para a Tua glória e honra. Amém e graças a Deus. Queridos, nós estamos, como já tenho falado, vivendo dias de intensa batalha espiritual, vivendo dias de intensa guerra espiritual, e entender isso já é um primeiro passo para que nós possamos ter vitória e lograr êxito nessa batalha, nessa guerra que nós estamos enfrentando no mundo espiritual nesse tempo. Conhecer o nosso verdadeiro adversário, conhecer o nosso verdadeiro inimigo é parte bem importante de nós obtermos vitória. E a Bíblia nos fala aqui nesse texto, no verso 12 especificamente, que a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, não é contra seres humanos feitos de carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestes, ou seja, nessa atmosfera. Então a nossa verdadeira luta é contra um ser espiritual, a nossa verdadeira luta é contra o inimigo de Deus e nosso inimigo, é contra o adversário de Deus e nosso adversário. Então entender quem é o nosso inimigo e com quem nós estamos lutando, já é parte da nossa vitória, já faz parte da nossa vitória. Interessante que quando a gente estuda um pouquinho de história, a gente vai ver que um dos motivos porque Hitler ele logrou muito êxito em sua campanha na Segunda Guerra Mundial foi porque
as nações que ele estava lutando, muitas dessas nações eram subdesenvolvidas, muitas daquelas nações não tinham armas de guerra suficientes, não tinham a tecnologia da guerra suficiente, não estavam, portanto, preparadas para enfrentar o exército de Hitler, o exército alemão. E porque não estavam preparadas para enfrentar o exército alemão, porque não estavam preparadas, não tinham conhecimento, não tinham tecnologia, não tinham preparo suficiente para enfrentar aquele exército, muitas daquelas nações foram subjugadas pela sede, pelo apetite de poder e de conquista de território que Hitler tinha. Então é muito importante nós entendermos que nesta guerra nós precisamos estar preparados para vencê-la. Nós precisamos estar preparados, usando as armas certas, confiando totalmente no Senhor. E aí a gente vai entender algo muito interessante. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa luta, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento ao conhecimento de Cristo. Então o que a Bíblia está nos dizendo? Se nós estamos em uma guerra espiritual, se nós estamos numa batalha espiritual, armas humanas, armas físicas, armas carnais, elas não podem vencer. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, as armas que nós devemos usar nessa batalha são armas espirituais. Mas o bom é saber que Deus já nos deu estas armas. Quando nós lemos a palavra, principalmente esse texto aqui que nós acabamos de ler, o texto de Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 10, que é um texto que de forma bem explícita, bem clara, nos mostra a dimensão da guerra espiritual que nós enfrentamos, e hoje, nesse tempo que nós vivemos, ainda com proporções ainda mais intensificadas. Quando nós lemos esse texto e outros textos da Bíblia, nós temos a noção dessa batalha, nós temos a noção dessa guerra, e ao mesmo tempo nós entendemos que o nosso Deus em Cristo Jesus já nos proveu das armas espirituais para que nós pudéssemos vencer nessa guerra. Nós não podemos ficar despercebidos, nós não podemos ficar distraídos nessa guerra, sob o risco de sermos alvejados pelo inimigo, sobre o risco de sofrermos as consequências da nossa distração espiritual. Então nós estamos numa guerra, quer tenhamos consciência disso ou não, todos nós estamos envolvidos em uma grande batalha espiritual. Só que se nós entendermos isso, e se nós entendermos que Deus já nos proveu essas armas certas, e se nós usarmos essas armas certas, nós poderemos lograr êxito nessa batalha, nessa guerra pela qual nós estamos lutando, nessa guerra que nós estamos enfrentando. Então o texto começa dizendo que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nessa guerra nós precisamos estar fortes. Nesta guerra nós precisamos estar fortalecidos. E esse texto começa nos dizendo que a fonte de toda a nossa fortaleza, a fonte de toda a nossa força é o Senhor, e que nós devemos recorrer a Ele para que sejamos fortalecidos. O salmista Davi disse que o Senhor é aquele que adestrava as suas mãos para a batalha, que o Senhor é aquele que sustenta as suas mãos para a guerra. Então nós precisamos recorrer ao Senhor como a nossa fonte de força, seja para vencer as guerras pessoais, a níveis pessoais, familiares, conjugais, empresariais, ou seja, para vencermos esta guerra que todos nós estamos nela juntos agora, que toda a humanidade está enfrentando junto, que é essa pandemia terrível e maligna que nós estamos enfrentando. Então nós precisamos entender que a fonte da nossa força é o Senhor, e que é Ele que nos sustenta, que é Ele que nos fortalece. E o texto diz que nós então, verso 11, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes contra as astutas ciladas do nosso inimigo, do diabo. Como é que a gente vai nos manter, como é que a gente vai se manter firme contra as ciladas do inimigo? Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, não apenas de parte desta armadura, mas de toda ela, de toda essa armadura que Deus tem para mim e para você. Você está enfrentando guerra espiritual? Com certeza. Você está enfrentando batalhas espiritual? Com certeza. Se não a nível pessoal, está envolvido conosco nessa guerra que todos nós estamos enfrentando agora.
Como é que nós vamos vencer? Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, não apenas de parte dela, mas de toda a armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes contra todas as ciladas, as estratégias, os estratagemas do nosso inimigo, do nosso adversário. Verso 12, como nós já falamos, diz que a nossa luta não é contra seres humanos, feitos de sangue e carne. Nós estamos lutando contra seres espirituais, contra hostes espirituais da maldade, e se não fosse a bondade, a graça de Deus, o poder de Deus e as armas que Ele já nos deu, porque estamos em Cristo Jesus, nós não poderíamos vencer essa guerra. Jesus nos disse em João capítulo de número 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós só podemos vencer essa guerra espiritual, nós só podemos vencer essa batalha, só estamos habilitados para vencer essa batalha, porque o nosso general de guerra é Cristo, porque Ele está conosco, porque sem Ele nós não poderíamos fazer absolutamente nada, muito menos vencer essa batalha. Então nós precisamos entender isso. No verso 3 ele diz, tome toda a armadura de Deus, mais uma vez, tome toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis, permanecer firmes. E ele diz, há um dia mau, há um dia de adversidade. Jesus também disse isso em Mateus capítulo 6, verso 34, ele diz que há um dia mau, que há um mal para o dia. Então Jesus está nos ensinando que há um tempo em que o inimigo se levanta com mais fúria. Ele chegou a dizer isso quando ele foi crucificado. Ele disse para aqueles que estavam levando ele à cruz, ele disse, olha, esse é o vosso tempo, é o poder das trevas, é o tempo em que as trevas estão reinando. Então Jesus identificou que existia um dia em que o inimigo, ele se levantava com ainda mais fúria, com ainda mais veemência, um dia mau. E a Bíblia diz que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau. No dia da adversidade intensa, no dia que o inimigo aponta todos os seus aguilhões contra a nossa vida, aponta todos os seus dardos inflamados contra a nossa vida, nós precisamos estar revestidos de Deus, revestidos da armadura de Deus, revestidos de Cristo, para vencer no dia mau. E depois de vencer tudo, olha, eu quero profetizar para você, como diz essa palavra, depois de vencer tudo, você vai vencer tudo. Você recebe essa palavra? Você vai vencer tudo, porque a Bíblia diz, depois de vencer tudo, você vai vencer tudo. Permanecer inabalável, depois de lograr êxito e vitória em todas as batalhas, em guerras espirituais, você vai permanecer inabalável, firme. Aleluia, glória a Deus. E então ele nos fala dessas armas de guerra. Ele nos fala que nós devemos nos cingir ou nos vestir com a verdade. Isso significa que a verdade de Deus, ela é a roupa que nos veste. Nós precisamos estar vestidos da verdade. Se nós quisermos vencer nessa batalha, não pode haver argumento de mentira em nossa boca, não pode haver argumento de engano em nossa boca. Se nós quisermos vencer nessa guerra, nós precisamos lidar e usar a arma que Deus nos deu, que é a verdade, principalmente a verdade absoluta da palavra de Deus. É uma arma poderosa. Tanto é assim que Jesus nos disse em João 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade da palavra, não é qualquer verdade, é a verdade de Deus, é a verdade da palavra, é a arma que nós devemos nos vestir, nos cingir. Não pode haver argumento de mentira em nossos lábios, não pode haver argumento de engano na nossa boca, porque se nós usarmos argumento de mentira, se houver argumento de engano em nossa boca, nós estaremos dando legalidade ao nosso inimigo, e o nosso inimigo, ele precisa de legalidades no mundo espiritual, ele precisa de brechas no mundo espiritual, para que ele tenha respaldo para nos atacar de alguma forma. Então nós não podemos ter argumento de mentira, de engano em nossa boca, mas a nossa boca deve ser a expressão da verdade. Aquilo que nós falarmos deve ser a expressão da verdade, principalmente da verdade da palavra de Deus. E ele diz mais, que nós devemos usar então a couraça da justiça.
Essa justiça não significa simplesmente um bom comportamento. Essa justiça significa a justiça de Deus em nós por meio de Cristo Jesus. É ser revestido da justiça de Deus em Cristo Jesus. O que é isso? Significa que quando nós fazemos a nossa aliança com Deus, quando nós fazemos a nossa aliança com Cristo Jesus, nós somos revestidos da justiça de Cristo. Somos justificados, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem a ver simplesmente com a questão de bom comportamento, tem a ver de você estar vestido da justiça de Deus em Cristo Jesus, e quando Deus olha para mim, e Deus olha para você, Deus vê em mim e em você a justiça de Cristo, nós que depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Não é a nossa justiça própria, porque a Bíblia diz em Isaías que a nossa justiça própria é como trapo de imundícia, ou seja, não tem valor algum, não serve para nada. Então nós não precisamos chegar diante de Deus apresentando um falso currículo de bondade, dizendo para Deus: ó Senhor, Tu sabes, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu sou aquilo, o Senhor conhece meu coração. Não, não, não. Não tem a ver conosco, tem a ver com Cristo, com o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, levando sobre si no madeiro os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas maldades, as nossas enfermidades, as nossas maldições, as nossas mazelas. Significa que Ele bebeu o cálice da nossa morte para que eu e você, ao crer nele, possamos beber o cálice da sua vida. Significa que lá na cruz, a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós, para que eu e você, que nele cremos, pudéssemos ser feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então está revestido da justiça, não é dos nossos próprios bons comportamentos, mas está revestido da justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso é uma arma poderosa. Sabe por quê? Porque não tem argumentos quando nós estamos revestidos da justiça de Deus. Não há argumentos para o diabo nos atacar. Por quê? Porque a Bíblia diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação, estamos revestidos da justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele diz mais: calçai os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho, que é as boas notícias de Deus, as boas notícias de que Deus já proveu para mim e para você salvação integral, salvação plena em Cristo Jesus. E o texto diz que esse Evangelho é o Evangelho da paz. Por que é o Evangelho da paz? Porque é o Evangelho que por meio dele nós somos reconciliados com Deus, nós nos tornamos de novo amigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim: infiéis, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Todos nós, quando estávamos em amizade com o mundo, éramos por natureza inimigos de Deus. Mas uma vez que nós fomos a Jesus Cristo, uma vez que nós colocamos em Jesus a nossa fé, a nossa confiança, e o recebemos como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós fomos reconciliados com Deus por meio do Evangelho de Cristo. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 2, verso 13: ora vós que estáveis longe, agora pelo sangue de Cristo chegaste perto. Nós somos reconciliados com Deus. Por isso que a Bíblia diz que este Evangelho é o Evangelho da paz, porque em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. A amizade com o Pai foi rompida, e agora nós podemos dizer: glória a Deus, eu sou amigo de Deus por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é uma arma poderosa. Por quê? Porque você tem do seu lado, como seu amigo, o todo-poderoso Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então esse Evangelho da paz, que proclama a sua paz com Deus por meio de Jesus Cristo, faz com que você esteja ao lado daquele que é todo poderoso, daquele que vence as suas guerras por você, daquele que diz para você assim: nessa peleja não tereis que pelejar, apenas aquietai-vos e vede o livramento que eu, Senhor, vos darei. Nós temos ao nosso lado aquele que é todo poderoso, somos amigos dele por meio de Cristo, por meio do Evangelho de Cristo. Aleluia!
Ele diz mais: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Sabe o que significa isso? A fé, ela é um escudo de proteção. A fé em Deus, por meio de Cristo Jesus, é um escudo com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do inimigo. Sabe o que significa? Que o inimigo lança setas que estão pegando fogo para nos tentar destruir, para tentar nos derrotar, para tentar nos ferir, para tentar nos matar, para tentar nos destruir. Mas se nós estamos usando esse escudo da fé, os dardos inflamados do inimigo, os dardos incandescentes do inimigo são apagados, E o texto diz: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Como é que a gente vence? Por meio da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, o apóstolo João diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pois quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então a fé é uma arma poderosa. Nós podemos vencer o inimigo, nós podemos vencer o mundo por meio da nossa fé no Salvador, por meio da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E vencer aqui, amados, não significa que nós não enfrentaremos lutas. Vencer aqui não significa que nós não enfrentaremos provações. Vencer aqui não significa que nós enfrentaremos somente tempos bons e nada de adversidade. Não é isso. Vencer aqui significa que apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, por mais extremos que seja, ninguém, nada, circunstância alguma, nem mesmo o inimigo nos arrancará das mãos do Senhor. Nada nos arrancará da proteção do nosso Deus. Nada nos arrancará da presença dele, nem a morte nos arrancará da presença do nosso Deus. Paulo disse: porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Paulo disse: eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então ele sabia que nem a morte era capaz de arrancar da presença de Deus, porque ele estava do lado do vencedor. Então vencer, ter vitória nesta guerra, não significa que a gente estará isento de lutas aqui na terra, não significa que estaremos isentos de batalhas aqui na terra. Significa que apesar de todas as lutas, de todas as batalhas, se nós permanecermos firmes com a nossa fé no Senhor, com a nossa fé no Salvador, nós seremos preservados para a eternidade. A Bíblia diz isso. Jesus disse que aqueles que o Pai lhe deu virão a Ele, e aqueles que vierem a Ele, Ele não os lançará fora. É promessa do Senhor em sua palavra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então ele diz: embraçando o escudo da fé, tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação, que é essa certeza, essa convicção de salvação que nós temos em Cristo Jesus. Tome o capacete da salvação. Proteja a sua mente, proteja os seus pensamentos com a convicção de que você é salvo em Cristo Jesus. Ah, mas isso é orgulho? Não é orgulho dizer que somos salvos em Jesus? Não é orgulho, é apenas crer na verdade. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Nós cremos, fomos batizados, somos salvos em Jesus. Não tem a ver com nossa bondade, não tem a ver com os nossos méritos, não tem a ver com nós mesmos, queridos. Tem a ver com Cristo e seu sacrifício por nós na cruz. Depositamos nossa fé nele, depositamos a nossa fé no sacrifício dele. Fomos salvos em Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu não tenho convicção da minha salvação ainda. Eu não tenho convicção ainda de que eu sou salvo, ou se sou ou se não sou. Então, se você não tem, hoje é a noite que você precisa fazer uma aliança com Deus, experimentar essa promessa. Jesus disse em sua palavra: creia e serão salvos. Jesus disse em sua palavra: creia e serão salvos.
Então, se você não tem convicção ainda, se você não tem certeza ainda, se o inimigo ainda assalta você com pensamentos de que você não está seguro na sua salvação em Cristo, você precisa hoje à noite fazer uma aliança com Jesus Cristo, dizer: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, muda a minha história, muda o meu coração, faz de mim um novo homem, faz de mim uma nova mulher, faz de mim uma nova criatura, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, muda a minha história, entra na minha vida hoje e me dá essa convicção e essa certeza de salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Porque nós precisamos ter essa convicção da salvação como um capacete que protege a nossa cabeça, que protege os nossos pensamentos. Você sabe que um dos maiores campos de batalhas que a gente enfrenta é na nossa mente. Um dos maiores campos de batalha que nós estamos é exatamente na nossa mente. E o inimigo usa várias estratégias para atingir a nossa mente, com pensamentos ruins, com pensamentos que fogem o princípio da palavra de Deus. Ele usa pessoas, e às vezes algumas pessoas até próximas a nós, às vezes algumas pessoas até da nossa própria família. Ele usa circunstâncias, e muitas vezes ele vem com a sua voz maligna, a voz da serpente, falando em nosso ouvido espiritual, e a gente até pensa que é o nosso pensamento, que é apenas o nosso próprio pensamento, e não é. São sugestões e são ingerências do inimigo, e que nós possamos, pelo conhecimento da palavra, rejeitar estes sofismas, que são essas meias verdades do inimigo. Então nós precisamos proteger a nossa cabeça com o capacete da salvação, que é a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, que é a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Mas você tem convicção da sua salvação? Tenho. Por que eu tenho? Por causa de mim? Claro que não. Por causa da minha bondade? De jeito nenhum. Porque Jesus prometeu em sua palavra que quem cresce nele seria salvo. Eu coloquei a minha fé nele, e eu creio que ele é fiel, eu creio que ele não mente em sua palavra, eu creio na palavra dele, e é por isso que eu tenho essa convicção. Então, quando nós estamos protegendo a nossa mente, com essa convicção de que nós que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, a nossa mente é protegida, a nossa cabeça é protegida de pensamentos do maligno, que vem para assaltar, para nos arrancar do propósito, que vem para nos desviar do propósito de Deus para a nossa vida. Por isso a Bíblia nos fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, aquilo que é a boa fama, aquilo que é louvor, aquilo que é a virtude, seja com isso que vocês ocupem o vosso pensamento. Por isso que a Bíblia nos diz em Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, onde Cristo está sentado. Por isso que a Bíblia nos fala, queridos, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, que é sinônimo de mente, de pensamentos, porque dele procede as saídas da vida, as fontes da vida. E o inimigo sabe que se ele controlar os nossos pensamentos ou a nossa cabeça, ele consegue controlar as nossas ações, as nossas atitudes, como nós nos comportamos e nos movemos na sociedade. Então a nossa mente é um campo de batalha, mas a Bíblia diz: proteja a sua cabeça, usando o capacete da salvação, com a convicção de que você é salvo em Cristo Jesus. Não tem essa convicção ainda? Então hoje é a hora, é a noite que você precisa permitir que essa certeza que só o Espírito Santo coloca em nosso coração, quando a gente faz uma aliança com Cristo. Sabe, quando a gente faz aliança com Cristo, pode o inferno inteiro se levantar dizendo que nós não somos salvos, nós não cremos no inferno, nós cremos na verdade da palavra. Por quê? Porque não tem a ver com a nossa bondade, tem a ver com Jesus, tem a ver com o sacrifício dele por nós, na cruz do Calvário. Então ele diz: proteja a sua cabeça, o capacete da salvação, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu acho lindo essa metáfora para a palavra, mostrando a palavra, simbolizando a palavra como uma espada. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Lembra quando lá em Apocalipse diz que da boca de Jesus saiu uma espada afiada de 2 gumes, e algumas pessoas até tinham aquela imagem, nebulosa, como Jesus fosse aquele mágico que tira da sua boca uma espada. Não, ali é um símbolo da palavra, da boca dele saía a palavra. Espada afiada de 2 gumes é a palavra de Deus.
Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar juntas e medulas, alma e espírito, e discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é essa espada ofensiva contra o inimigo. Se nós estamos numa guerra, e se nós queremos vencer nessa guerra, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. Todos os dias nós precisamos ir à palavra. Você já leu a Bíblia hoje? Eu já li a Bíblia hoje. Nós estamos meditando na palavra diariamente. Eu tenho visto que mesmo nesse tempo, que era um tempo para que muitas pessoas deveriam estar mais voltadas para Deus, buscando o Senhor, orando mais, lendo mais a palavra, eu tenho visto muitos de nós cristãos distraídos com outras coisas. Nós dizíamos antes que nós não tínhamos tempo suficiente para ler a Bíblia por causa da correria, e agora? Então nós precisamos nos voltar para a palavra, queridos, e todos os dias nos alimentar da palavra, todos os dias meditar na palavra de Deus, e aplicar a palavra de Deus às nossas vidas, e vencer as tentações que o inimigo nos lança diariamente, por meio da palavra de Deus. Lembra de Jesus? Jesus estava numa guerra espiritual. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, fala de Jesus nessa guerra espiritual, nessa batalha espiritual. Ele foi tentado pelo inimigo, e a Bíblia nos fala que Jesus venceu aquela guerra usando a palavra de Deus. Quando o diabo tentou Jesus dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Está escrito. Primeiro ele disse assim: está escrito. Aonde? Na palavra. Deuteronômio, está citando Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o inimigo tenta Jesus de novo, e diz para Jesus: olha, se você pular do pináculo aqui do templo, os anjos vão te proteger, e aquela conversa toda dele, usando até um versículo de Salmo 91 de forma distorcida. Jesus disse: mas também está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. E quando o inimigo, pela terceira vez naquele episódio, tenta Jesus, levando ele para um lugar alto e mostrando a glória dos reinos deste mundo, disse para ele: olha, eu vou te dar tudo isso, se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: saia, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Então Jesus venceu o inimigo usando a palavra de Deus. Jesus venceu o inimigo dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Ele venceu aquela guerra, ele venceu aquela batalha com 3 versículos de Deuteronômio. E nós temos toda a Bíblia. Por que o inimigo tem nos vencido em nossas guerras? Porque muitas vezes nós não temos meditado na palavra o suficiente, e nós não temos aplicado a verdade da palavra de Deus à nossa vida, à nossa família, ao nosso casamento e às nossas circunstâncias. Nós precisamos nos submeter à autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos nos submeter à autoridade da palavra de Deus. Se assim fizermos, queridos, nós iremos vencer em nossas guerras, em nossas batalhas espirituais. A palavra de Deus é a espada do Espírito, como diz aqui o texto. É uma arma de ataque, é uma arma ofensiva contra o nosso adversário. Então use essa espada, use essa arma diariamente, para que você e a sua família estejam protegidos. Pais, ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Ensine, se você tem filhos pequenos ainda, leia a palavra com eles todos os dias, antes que eles durmam, antes de eles dormirem. Ensina-os a memorizar textos bíblicos, ensina-os a memorizar salmos, outras porções da palavra de Deus, dos evangelhos, para que os seus filhos cresçam firmados na palavra e vençam suas próprias batalhas e vençam suas próprias guerras. E ele conclui dizendo assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os servos de Deus. Então ele termina mostrando para nós mais uma arma, que é a oração. E não apenas a oração, não apenas é uma arma, mas a oração é a própria guerra espiritual. Quando nós estamos orando, nós estamos no campo de batalha espiritual. E aqui a oração inclui vários tipos de oração: oração no Espírito, oração de súplica,
oração de ação de graça, oração perseverante. E nós poderíamos incluir o jejum como uma oração sem palavras. Tudo isso faz parte da nossa batalha espiritual. Nós precisamos todos os dias estar diante de Deus em oração, orando pela nossa família, orando pelo nosso lar, orando pela igreja, orando pela nossa cidade, orando pela nossa nação, orando pelas nações da terra, orando pelas autoridades que estão sobre nós. E como as autoridades nesse tempo precisam que nós oremos por eles, como as autoridades precisam de nós nesse momento, igreja, que nós levantemos um clamor por cada autoridade, desde as autoridades municipais até as autoridades federais. A Bíblia nos ensina isso em Timóteo 2. Quero que todos os homens levantem mão santa, sem ira nem contenda, e intercedam por todos os homens, para que nós tenhamos tempos sossegados e quietos, com toda tranquilidade. Nós precisamos levantar nossas mãos em oração. Há poder na oração de um justo. Diz a Bíblia que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor. Então a oração faz parte dessa demanda de batalha espiritual. Nós precisamos nesse tempo orar, e orar como nunca oramos antes. Nós precisamos orar e orar como nunca. Então ore todos os dias. Vai a Deus e ore pela sua família, e ore pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela cidade, pelas autoridades, pela igreja. Ore por mim. Como disse o apóstolo Paulo, ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com confiança fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ore pelos pastores, ore para que o Espírito Santo os use nesse tempo, para que o Espírito Santo, pastores e pastoras, ore para que o Espírito Santo lhes dê ousadia, intrepidez, coragem, por aqueles que estão dispostos a pregar o Evangelho de Cristo. Ore para que Deus lhes dê ousadia, coragem, intrepidez, unção do Espírito. Nós precisamos estar movendo, enchendo os céus do Brasil de intercessão, de oração, que é como incenso poderoso que sobe às narinas do nosso Deus. Apocalipse diz isso, comparando a oração como um incenso agradável que sobe até o Senhor. E que essa taça que compõe, que é composta com esse incenso da oração, possa transbordar até que a glória de Deus seja derramada e liberada sobre nossas vidas. Então nós precisamos usar essas armas certas para que nós possamos vencer essa guerra. Eu quero profetizar no nome de Jesus que Deus lhe dará direção, sabedoria, discernimento espiritual e estratégias para você vencer todas as guerras que têm se levantado contra você, contra a sua família, contra a sua empresa, contra os seus negócios, contra a nação, para que nós possamos vencer as nossas guerras pessoais, as nossas guerras familiares, as nossas guerras ministeriais e também as nossas guerras a nível nacional. Que nós possamos vencer essas guerras e que Deus nos dê sabedoria, estratégias, direção, discernimento, visão profética. Porque as armas da guerra, para vencermos esta guerra, Ele já nos deu, estão aqui na sua palavra: verdade, justiça, fé, o Evangelho da paz, a palavra de Deus, a oração. São armas espirituais que Deus já nos deu para que a gente possa vencer essa guerra. Então você vencerá esta guerra no nome de Jesus. A sua família vencerá esta guerra no nome de Jesus. Você obterá êxito e logrará êxito em todas as guerras que você está enfrentando nesse tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa palavra possa ecoar no seu coração, que o Espírito Santo aplique essa palavra à sua realidade hoje à noite, em o nome de Jesus. Vamos orar? Vamos clamar ao nosso Deus.